Hoje eu vou responder uma pergunta que frequentemente as pessoas questionam: se a gente precisa ter algum tipo de dom espiritual para conseguir ler tarô, né? E inclusive foi uma coisa que eu estava conversando outro dia com os amigos, porque as pessoas às vezes acham que a leitura do tarô, ou outros oráculos também, né, a gente pode citar aí, ela tem que ter alguma coisa relacionada à mediunidade, à paranormalidade, a uma conexão com o mundo espiritual, ou que alguma entidade vai e sopra as coisas no nosso ouvido, né? E muito desse misticismo vem por conta do que se popularizou por aí, né? Por conta de tarô sendo uma arte esotérica, né, isso aí é inegável, muitas vezes é associado a determinados lugares em que existe, vamos dizer assim, algum culto espiritualista, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa espiritualista, apesar de não me considerar religioso, né? Eu fui batizado, fui criado na igreja católica, minha avó era muito religiosa e eu fui à missa, pelo menos aí, até o momento em que ela faleceu, porque afinal de contas ela me levava muito. Depois eu até prossegui um pouco assim, mas hoje já é uma coisa que não faz mais sentido para mim, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que a religião é importante, inclusive em planetas em que as pessoas ainda têm consciências tão heterogêneas e são tão mesquinhas em geral, né? Porque é uma forma de doutrinar esses espíritos rebeldes e, obviamente, muitas vezes as pessoas elas só não se trucidam umas às outras porque elas têm uma crença de que vai haver uma punição após a morte, né? Então, assim, é óbvio que para quando você tem um conjunto muito grande de espíritos que estão ali, como diz o Ícaro de Carvalho, né, 3 pratos de comida da barbárie, a gente precisa de alguém falando, olha só, vamos seguir essas regrinhas aqui, até que haja uma consciência que seja o suficiente para isso. E eu não estou falando, obviamente, que eu sou uma pessoa que está totalmente além disso, mas assim, eu não tenho essa necessidade de buscar um dogma, uma doutrina, uma coisa que vai falar tipo assim, olha só, você tem que seguir essa cartilha aqui, até porque muitas pessoas também, né, como diz o Osho, na verdade são falsos religiosos, porque você tem ali um livro, né, seja a Bíblia, seja qualquer outro livro religioso que dê as orientações e as pessoas não seguem, né? Nem dentro da doutrina espírita, que é uma que eu gosto bastante, né? E eu me afinizo muito por conta dessa questão de falar, né, sobre o nosso contato com o pós-vida, mas ainda assim, né, como diz a Maíse Braga, né, o espírita ele só é espírita até a primeira dificuldade. Quando chega o momento de ele trabalhar, de arregaçar as mangas, acabou, né? E obviamente aqui o que nós estamos falando são generalizações. A gente não está falando de todo mundo, até porque em todas as religiões existem pessoas que são extremamente trabalhadoras, extremamente dadas a missão que lhes foi oferecida aqui nessa terra, né? Mas enfim, o assunto nem é esse. A questão é, muitas vezes o tarô está associado a essa questão do esotérico, essa questão, né, do imaterial, e de fato existe isso, né, porque o tarô, na verdade, ele faz uma leitura do campo áureo da pessoa, ou seja, você tem as informações ali, né, no campo da pessoa, e esse embaralhar e sortear de cartas que parece aleatório, na verdade, está captando essas informações. E, obviamente, as cartas do tarô, elas não têm um poder determinante, no sentido de que não é porque está mostrando aqui nas cartas que isso vai acontecer, mas eu digo sempre, né, que é uma coisa muito mais diagnóstica. Da mesma forma como quando você vai pegar um exame e você tem ali um exame de imagem que está mostrando uma doença, não é por causa do exame que você tem a doença, mas o exame mostra aquilo que está acontecendo, a tendência que você tem caso você continue naquele caminho. Mas não existe uma situação, né, a gente está falando aqui num nível, vamos dizer assim, não extremo, né? Não existe uma situação em que você tem uma doença e que você diagnostica essa doença e que
terminalmente você está fadada a morrer por conta disso. Então, da mesma forma, eu sempre falo isso, não existe um determinismo nas cartas, né? Em qualquer outro oráculo, no sentido de que você vai olhar para aquilo ali e aquilo vai acontecer. Mesmo arcanos que a gente chama de kármicos, eles, na verdade, muitas vezes falam de uma situação em que você já construiu um cenário em que você vai ter que viver aquilo ali, porque, afinal de contas, imagina, né? Se você está no topo do precipício, até o momento em que você cai, dá para fazer alguma coisa. Agora, a partir do momento em que você já está em queda livre, muitas vezes o caminho mais fácil e mais lógico é esperar você cair no chão. E depois você vê o que você faz, né? Então, tem situações em que realmente você mostra, tipo assim, olha só, já está tudo engatilhado para que aconteça dessa forma. Mas enfim, esse nem é o tópico do vídeo, eu já estou devaneando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, você precisa de uma conexão espiritual, você precisa de mentores soprando no seu ouvido? Não, tá? Por quê? A leitura do tarô, ela é uma coisa que é totalmente leitura de símbolos. Da mesma forma que você pega um livro e se você entender o idioma em que está escrito aquele livro e obviamente você entender o código, que são os símbolos ali, no caso as letras que formam as palavras, e a partir disso você conseguir traduzir isso em sons, em fonemas, você consegue falar. Então, a questão é o quê? Será que você tem conhecimento de observar aqueles símbolos e interpretá-los de uma forma que você consiga tirar uma resposta? É isso que precisa. Então, às vezes a gente tem essas coisas que muitas pessoas fazem nos canais, né, no YouTube e em outros lugares também, inclusive em atendimentos, em que tem todo aquele cenário ali que a pessoa monta uma mesa e ela coloca pedras e ela tem às vezes umas vestes diferentes, coloca uma música ambiente, como é que eu vou dizer, um incenso, né, todo aquele ritual. Isso é errado? Não, até porque muitas vezes também isso está ligado a outros aspectos culturais ali daquela pessoa. Claro que tem a galera também que faz isso como uma forma de misticismo, né? E quer fazer uma coisa assim, meio que tipo, olha só, porque eu tenho um grande dom, aquela coisa. Tudo bem, existe isso também, né? Tem sempre a galera que gosta de mistificar. Mas eu gosto de deixar sempre claro que, na verdade, você não precisa disso. Quem já fez leitura de tarô comigo, vê que é uma coisa muito informal, sabe? Então a gente senta ali, pode ser inclusive numa mesa de bar, né? Quando eu tô às vezes com amigos assim, e surge a oportunidade, ou então eu tô na casa de alguém, levo tarô, aquela coisa toda. Vai ali, às vezes eu tô de chinelo, sem camisa, e aí a galera tá bebendo em volta ali, sabe? E faz aquela farra. E funciona do mesmo jeito, porque o tarô, ele surgiu justamente nesse ambiente, né, informal, em que havia bares, pessoas fumando e bebendo, aquela coisa e tal. A egrégora do tarô, ela é muito forte, ela não é influenciada por isso. Que, novamente, se você pegar um livro, né, e você ler esse livro, sei lá, num bar, ou então numa igreja, ou então dentro de casa, o conteúdo do livro ele muda, né? Talvez, obviamente, você tenha mais facilidade de ler, de interpretar em um lugar ou outro por conta, sei lá, do barulho, por conta do ambiente que tá, e obviamente se você tiver alterada também, então você tá ali, às vezes, sob efeito de bebida alcoólica. Mas é da mesma forma, você não conseguiria ler um livro com tanta clareza se você estivesse caindo de bêbada, na verdade. Então o tarô não seria diferente. Mas o que eu quero dizer? Não existe um espírito que fica soprando ideias. É claro que você pode ter ali uma intuição, às vezes. Tem horas que isso já aconteceu comigo. Eu tô vendo ali e aí eu observo aquele arcano, eu observo aquela combinação e parece que vem alguma coisa assim, né? Eu digo que isso é uma espécie de inspiração, uma coisa assim, às vezes a intuição, porque a intuição é aquele pensamento que vem muito rápido assim, e você, né, conectou aquelas informações. E isso pode ser inspirado pela espiritualidade? Com certeza, né? Mas a espiritualidade, ela nos inspira em vários outros momentos também. Quando é que você não teve, às vezes, uma dúvida em relação a uma decisão que você tinha que tomar, e aí parece que vem um sopro no seu coração assim, e falou, né? Você sentiu de alguma forma, poxa, vai por esse caminho aqui. E foi muito bom, por mais que não fosse o caminho óbvio, por mais que não fosse a escolha que você tinha num primeiro momento a fazer. Então, a espiritualidade, ela está agindo sobre nós o tempo inteiro.
né? Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não precisa esperar uma ideia de que, tipo assim, eu preciso ter um dom, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para ler tarô, com certeza, né? Porque às vezes você já tem afinidade com a simbologia, você já tem uma imaginação mais fértil, que é muito importante para que você consiga ler, porque afinal de contas você tem que traduzir aqueles símbolos para a situação concreta que está sendo perguntada, senão fica aquela coisa, tipo assim, né? Igual eu sempre falo, porque o que fulano sente por mim? Aí sai naipe de ouros, a pessoa fala, tipo assim, não, tá falando sobre dinheiro. Falando, tipo assim, porque você perguntou sobre amor, mas o tarô tá querendo falar sobre dinheiro. Nada a ver, né? Ou então, tipo, você falar que o fulano tá interessado no seu dinheiro. Também não, entendeu? Então, existe uma necessidade de um estudo de fato. A gente não pode negligenciar a necessidade da experiência, a necessidade de você pegar bons materiais, de você ler, de você se informar, de você conhecer de outras pessoas. É claro que através dos livros é a única forma de você conseguir aprender. Não, você pode aprender às vezes com uma outra pessoa que já aprendeu, como tantas pessoas aí, né, aprendem com a avó, com uma tia, com alguma pessoa que já sabia e vai passando aquele conhecimento. A gente não pode também cair numa visão muito limitada de que você só vai aprender a coisa a partir de uma formação, a partir de livros. Claro que ajuda muito, né? E a gente tem uma bibliografia até bacana, apesar de que em português existe muito pouco material de qualidade sobre o tarô. E infelizmente também, por mais que a gente tenha muita informação na internet, a gente vê também que muitos lugares, seja em canais do YouTube, seja em sites mesmo que explicam, as informações elas são muito conflitantes e muitas vezes elas falam coisas ali que não tem muito a ver. Eu de vez em quando assisto alguns vídeos de colegas, né, de profissão, que eu falo no caso, não pessoas que eu conheça de fato, mas pessoas assim, que trabalham com tarô também, e eu vejo que às vezes o pessoal fala umas coisas que não tem nada a ver, dentro, obviamente, da minha linha, né, dentro do que eu aprendi. E isso, óbvio, pode abrir margem para discussões, e não estou querendo dizer que, tipo assim, o que eu aprendi de fato é o que é e ponto final, né? Claro que não. Mas a gente também não pode forçar a barra e às vezes falar coisas absurdas e dizer que, tipo assim, é um símbolo que representa coisas ruins, né? Rupturas, seja lá o que for, você vai falar de união, você vai falar de coisas boas, porque não é bem assim que funciona. Mas enfim, o que eu quero deixar claro se você quer realmente aprender tarô, você não precisa ter uma mediunidade. Eu não sou uma pessoa que tem mediunidade, por exemplo. E você não precisa ser uma pessoa que tem ali uma grande conexão com o espiritual, não. Você só precisa ter disposição de sentar, de estudar, de entender a simbologia, de entender como funciona a dinâmica do tarô, né, de todas as partes que são importantes ali numa leitura, e você ter persistência, né, pegar realmente, fazer as leituras ali, anotar, sabe, depois você vê qual que foi o resultado, aí você vê, poxa, eu achei que ia ser isso aqui, aconteceu tal coisa, por que aconteceu assim, né, o que na simbologia das cartas que saíram mostra essa situação que aconteceu. E aí dessa forma você vai aprendendo, dessa forma você vai lapidando o seu conhecimento com o tarô, tá? Mas não precisa pertencer a uma religião, não precisa ter contato com espíritos, nem nada disso, né? Não é uma coisa assim que no momento da leitura o espírito está soprando ele. Não, você pega ali o símbolo. Da mesma forma que você junta as letras para formar palavras e você consegue falar essas palavras, ali você vai juntar arcanos, né, dentro da pergunta, e esses símbolos vão te dizer alguma coisa, tá bom? Então era isso que eu queria dizer a respeito da leitura de tarô. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like aqui para mim, e se você quiser um atendimento com o tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso que eu tinha a dizer isso que eu tinha para dizer por hoje, e a gente se vê na próxima.